E aí eu Bom, obrigada. Quero agradecer de novo a presença do Breno, que está aqui hoje conosco, o Breno, que é do Banco Central. Só para contextualizar para vocês de onde saiu, né, essa ideia ou essa iniciativa de realizar esse webinar com a equipe do Banco Central. O IRELGOV, nós temos um projeto que se chama Diálogos com Reguladores. E no ano passado nós conversamos, nós tínhamos, na realidade, um grupo que atuou durante todo o ano, e foi um grupo que foi pautado, ou se pautou aí, por conversar um pouco sobre os desafios da área de regulamentação do setor financeiro. E aí nós sabemos que o Banco Central, né, Breno, ele não é necessariamente um regulador, mas ele acaba tendo um pouco esse chapéu também. Fomos procurar o Banco Central para conversar sobre esse ponto específico, e aí foi uma conversa super interessante com a equipe do Banco Central, onde eu acho que eles nos trouxeram até um outro olhar, eu acho que um olhar que não é tão comum assim, que é um olhar de parar e pensar o Pix, por exemplo, como uma política pública que gera inclusão, que gera oportunidades para muitas pessoas. E eu acho que foi muito nessa pegada que eu falei, nossa, precisamos conversar mais sobre o Pix e trazer uma visão mais qualificada do que é não só a atividade do Banco Central, mas o serviço em si do Pix, né? Essa possibilidade, já que é muito famoso no Brasil e ficou ainda mais famoso esse ano diante de todos os comentários que escutamos no âmbito internacional. Então, foi dessa oportunidade que surgiu o interesse em conversar com a equipe do Banco Central. O Breno, que é chefe adjunto da unidade da Gerência de Gestão e Operações do Pix, GPix, se disponibilizou para estar aqui conosco hoje. Então, Breno, começo agradecendo enormemente pela sua disponibilidade. E se você me permitir, antes de entrar nesse bate-papo, que vai ser mais orientado por perguntas, e aí o Breno vai respondendo, e vocês que estão aqui acompanhando conosco, seja pelo link aqui, pelo Zoom ou pelo LinkedIn, se quiserem mandar perguntas, a gente também vai endereçando elas para o Breno, tá? Eu quero começar apresentando o Breno. O Breno Lobo é chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central do Brasil, BCB. É economista com mestrado em Economia pela Universidade de Brasília. Trabalha na área de sistemas de pagamento do BCB há 19 anos. Ele foi o gerente de projeto para a implementação do Pix, o arranjo de pagamentos instantâneos brasileiros, e atualmente atua como líder da equipe responsável pela gestão e operação do Pix, atribuindo em sua agenda evolutiva e seus procedimentos operacionais. Então, Breno, antes de entrar nas perguntas, agora que eu te apresentei, quero dar um bom dia. Não sei se você quer começar esse momento fazendo uma introdução do que é o Pix, quais foram aí os principais desafios e oportunidades que emergiram desse serviço, que hoje é uma referência internacional, quando a gente fala sobre sistemas de pagamento. Bom dia, Lara. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui a discussão. Obrigado, Gov, pelo convite. É sempre um prazer discutir o Pix, né? O Pix é feito para a população brasileira, né? Então, e um dos fatores de sucesso do Pix, que a gente sempre comenta com outros bancos centrais, é essa abertura que a gente tem em conversar não só com o sistema financeiro, mas com toda a sociedade civil organizada, né, que tem interesse, porque afinal de contas é um serviço de pagamento que está sendo prestado ali para os cidadãos brasileiros, pelas empresas brasileiras, pelos comerciantes brasileiros. Então é muito importante esse diálogo, né, bem aberto, bem transparente, para a gente discutir o que deu certo, o que pode melhorar, o que é que a gente vem fazendo, quais são os principais efeitos, né? E de fato, o que você falou é como a gente sempre enxergou o Pix, né? Às vezes as pessoas só veem um serviço de pagamento que está ali no app do banco, mas para a gente, desde 2018, mais ou menos, quando a gente começou a desenvolver mais profundamente o Pix para o Banco Central, o Pix sempre foi uma política pública com o objetivo de aumentar a eficiência no mercado
mercado de pagamentos de varejo. O que significa isso, né? A gente digitalizar o mercado de pagamentos de varejo, que era muito baseado em dinheiro em espécie, antes do Pix. A gente tinha 77% das transações realizadas no país em 2019 sendo feitas com o uso do dinheiro em espécie. E o dinheiro em espécie, às vezes, é algo que as pessoas não têm essa informação, mas ele é o meio de pagamento socialmente mais caro que existe. Porque as pessoas não veem, as pessoas pegam aquelas notinhas, né, as moedinhas e transacionam ali, né, ninguém paga taxa, ninguém faz nada. Quando, na verdade, para produzir aquelas moedinhas, para produzir aquelas notas, para distribuir aquilo pelo Brasil todo, para armazenar os gastos com segurança, os gastos com destruição de notas e moedas, é muito caro. É muito caro, a gente tem diversas evidências empíricas. Então, a gente tinha um processo de muito dinheiro brasileiro sendo gasto para produzir, armazenar e distribuir notas e moedas. Então, a gente sempre teve como política pública incentivar a eletronização dos pagamentos de varejo e o que aconteceu ali em 2018 era que essa solução de um pagamento instantâneo, né, que a gente nomeou de Pix, que já vinha sendo implementado em diversos países, parecia ser a política pública mais adequada, né, para a gente ajudar na digitalização. E junto, né, com a construção desse novo meio de pagamento, veio ali uma que a gente chama de nunca foi o objetivo principal, né? O pessoal sempre pergunta, é inclusão, é inclusão. A inclusão nunca foi o objetivo principal do Pix, né? Mas a gente, no momento que a gente estava construindo, a gente viu como uma externalidade positiva, né? Como uma consequência, como uma possibilidade muito grande da gente, pô, dado que a gente já está fazendo um negócio para facilitar, né, a vida, as transações digitais das pessoas, vamos fazer algo que também facilite a inclusão dessas pessoas no sistema financeiro. Então acabou que o Pix também virou uma política pública não só para aumentar a eficiência e competição no mercado de pagamento de varejo, como também virou uma política de inclusão financeira muito forte. Né? E mais do que inclusão financeira, né? De inclusão digital, de permitir que as pessoas, principalmente naquele momento ali de pandemia, quando o Pix foi lançado, as pessoas conseguissem transacionar digitalmente, dado que as pessoas estavam reclusas em suas casas com dificuldade de fazer transações físicas, né? Então é nesse contexto, né, que o Pix foi criado, como uma política pública, como uma infraestrutura pública digital, né? Acho que vai permear aqui muito o nosso debate, né? O Pix é uma infraestrutura, o Pix não compete, né, com os bancos, né? Os bancos são usuários da infraestrutura do Pix para ofertar esse serviço de pagamento para a população brasileira, para os comerciantes, e para as empresas, até para o próprio governo. É, E bem, é com esse espírito que o Pix foi criado, né? E a gente pode discutir um pouquinho mais sobre os efeitos dele aqui na economia brasileira. Perfeito. Bom, então vou começar exatamente por essa parte, Breno, falando um pouco sobre os impactos e resultados do Pix como política pública, né? De novo, eu acho que trazer essa lente e mostrar como de fato o Pix funciona como uma política pública para nós é muito importante, principalmente quando a gente fala sobre relações governamentais, já que nós somos profissionais que atuam diariamente na construção de novas políticas públicas ou da melhoria da política pública no Brasil. E aí começo, então, nesse primeiro bloco com uma pergunta. Acho que você já tocou um pouquinho, mas se você pudesse aprofundar mais, acho que vai ser super interessante. Quais são as evidências mais robustas que vocês hoje dispõem aí no Banco Central sobre o impacto do Pix na inclusão financeira da população brasileira? Acho que na primeira reunião que nós fizemos, comentaram conosco que vocês estão começando a levantar alguns dados, a medir um pouco qual é esse impacto. Se você puder compartilhar algo conosco, seria muito bem-vindo. A gente tem algumas informações, né, relacionadas aos efeitos do Pix sobre a inclusão financeira. Hoje a gente tem cerca de 190 milhões de usuários do Pix, são 170 milhões de indivíduos e cerca de 20 milhões de empresas que usam Pix. Esses 170 milhões de indivíduos representam quase 80% da população brasileira. Se a gente falar em termos de população adulta, né, acima de 15 anos, isso dá cerca de 90% da população brasileira usando o Pix, né? É um número muito elevado. Um outro dado que a gente tem
que aí a gente vai um pouco além de inclusão financeira e vai mais para inclusão digital. A informação que 71,5 milhões de brasileiros eles começaram a fazer transações digitais depois do Pix, né? Eram pessoas que basicamente só transacionavam com dinheiro, não tinham acesso, pagava boleto ali, né, nas lotéricas, né, ou nos Na boca ATMs, do enfim, caixa, boleto né? É. na boca do caixa, boleto ninguém Uhum. ninguém escapava, né? Mas basicamente as pessoas ou com acesso ali mais acesso a débito a cartão de débito e o acesso mais restrito a cartão de crédito. Então tem essa informação que são 70 milhões de brasileiros que começam a transacionar digitalmente, ou seja, que começam a perceber que elas não precisam usar dinheiro espécie para fazer as suas transações financeiras do dia a dia. E isso tem um fator, né? Quando a gente fala de inclusão digital, quando você permite a inclusão da pessoa no Pix, a gente fala em inclusão digital porque existe, do ponto de vista teórico, uma construção que serviços de pagamento, ele é a porta de entrada no sistema financeiro. Por quê? Porque as pessoas precisam fazer pagamentos no seu dia a dia, né? Uhum. Então, quando você tem o dinheiro em espécie, você consegue estar fora do sistema financeiro e fazer seus pagamentos. Você consegue cumprir as suas necessidades básicas. A partir do momento em que você tem a possibilidade de fazer uma transferência digital, que é tão simples, tão rápida, de graça como o dinheiro, muito fácil de fazer, com acesso rápido e fácil, as pessoas começam a se acostumar com aquele ambiente de sistema financeiro. Elas perdem a necessidade de, quando recebe alguma renda, né, seja fruto de um trabalho em conta ou de um benefício social, ou de algum outro benefício pago pelo governo, ela perde a necessidade de sacar aquele recurso para poder fazer os pagamentos em dinheiro específico para suas necessidades diárias. Então, são 70 milhões de brasileiros que, quando começam a usar Pix, começam a se ambientar, se familiarizar com aquele ambiente de sistema de financeiro, começam a ter acesso a serviços digitais, né? Comércio eletrônico, aplicativos digitais diversos, né? De transporte, de comida, de entretenimento. ah, Começam a manter aquele dinheiro no mundo digital e começa a ter acesso a outros serviços financeiros fornecidos pelos bancos. Então, facilita acesso à poupança, né? Poupança de uma forma geral, né? Não só a poupança Investimentos propriamente, de. investimento, né? Uhum, Investimentos de uhum, todos os tipos para você melhorar e ter a possibilidade de fazer o dinheiro render mais dinheiro para você. Tem acesso a uhum, crédito, né? Isso foi super importante para mim, para empreendedores individuais e pequenas empresas, principalmente. Seguros, né? Para quem precisa. Então, você insere essas pessoas também no mundo financeiro. Outro dado que a gente tem aqui essas 190 milhões de usuários do Pix, eles são muito homogêneos em termos uhum, de nível de educação, em termos de nível de renda, em termos de região do país. Então não tem aquele negócio de que é só o rico que usa. Não, é o pessoal que ganha até um salário mínimo. Então a gente tem mais de 70% da população que ganha acima de um salário mínimo utilizando o Pix, números bem sim. próximos de quem tem renda mais elevada, em todas as regiões do país, até proporcionalmente regiões mais pobres, né, Norte e Nordeste, têm um uso relativo maior do Pix do que as regiões Sul e Sudeste, por exemplo. Que mais? A gente tem efeito direto no número de contas, indivíduos com número de contas. Em 2019, a pesquisa que a gente fez, que eu levantei aquele 77% das transações com dinheiro. Nessa mesma pesquisa, a gente identificou que 77% da população tinha uma conta. Quando a gente repetiu essa pesquisa em 2023, o número de brasileiros com conta já tinha subido para 88%. Uau. Então tem um crescimento aí de 11 pontos percentuais em 4 anos. E o uso do dinheiro, que era 77%, caiu para 40%. Então, uma Olha redução só. de 37 pontos percentuais no uso do dinheiro em 4 anos. O PIC já alcançou ali 25% em 2023. A gente vai repetir essa pesquisa em 2027 e certamente o PIC já vai estar com um uso superior ao uso do dinheiro. O que mais sobre inclusão? Quantidade de usuários ativos no Sistema Financeiro Nacional, uma pesquisa que a gente publicou ano passado.
A gente dobrou entre 2018 e 2023, né, em termos de pessoas físicas, saiu de 77 milhões de usuários ativos. Os usuários ativos é aquele que faz pelo menos uma transação digital no mês. Então aumentou de 77 milhões para 152 milhões de pessoas em 2023. Então, dobrou. São essas 70 milhões de pessoas que foram incluídas, né? Era 47% da população adulta. Isso representou 88% da população adulta, né? Aquele cerca de 90% que eu comentei. E entre pessoas jurídicas, incluindo microempreendedores individuais, o crescimento foi maior ainda, né? De 3,4 milhões de pessoas jurídicas para 11,6 milhões, né? São Uau! 8 milhões de novas empresas no Uhum. sistema financeiro. A gente não consegue, obviamente, atribuir 100% a esse crescimento ao Pix, né? O Pix é um dos pilares que a gente identifica como um fator. Obviamente que o auxílio emergencial durante a pandemia explica muito disso, né? Que as pessoas precisaram abrir contas para receber o auxílio emergencial. E tem também um aspecto mais estrutural de entrada de novas instituições no mercado financeiro, né? As fintechs, as instituições de pagamento, as sociedades de crédito direto, né? Como a gente chama informalmente de fintechs de pagamento e fintechs de crédito, que isso já vem, né, numa crescente desde 2013, quando a gente começa a regular esse mercado, mas que de fato o Pix deu o elemento principal para que essas fintechs pudessem concorrer de igual para igual com os grandes bancos. Então, a gente tem esse efeito proporcionado ali conjuntamente por essa abertura do mercado para novas empresas e com um serviço de pagamento novo que possibilita que fintechs concorram em igualdade de condições com os grandes bancos que já atuavam no país. Perfeito, muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta, Breno, que não está aqui no nosso roteiro, mas é de curiosidade mesmo, e tá tudo bem se você falar que vocês não têm esse dado. Vocês chegaram a fazer algum recorte dentro desse número de novos usuários ou de novas contas abertas de gênero, olhando quais dessas contas ou qual é o volume dessas contas que são de mulheres, já que a gente sabe que no Brasil, principalmente quando a gente fala aí até mesmo de mês, a gente tem um número menor de mulheres participando com contas ativas no Brasil, né? Não sei se vocês têm esse recorte de A, gênero. a gente não tem um dado muito atualizado, né? Que esse Uhum, dado a gente fez em 2022, se não me engano, 2022, né, que a gente publicou o relatório de gestão do Pix, que tem todo esse recorte também de gênero. Tá mais ou menos equilibrado, tá? É mais ou menos tá. 50-50, mulher fica em torno de 52% e homens 48%. Agora, isso é uma Uhum, foto, né? Isso é uma foto de 2022. A gente não tem a isso. foto de lá para trás, né? 2018, 2017, para comparar. Mas Uhum, como eu falei na homogeneização do Pix, ele inclui também, né, nível de escolaridade, inclui gênero. A gente vê uma homogeneização muito, muito grande no Pix, não tem um diferencial. A única coisa que não é homogênea no Pix é idade. Idade não é, né? Então você tem um uso relativo muito maior ali de pessoas entre 20 e 40 anos, e as pessoas acima de imagino. 60 anos usam relativamente menos. Então é essa barreira digital, né? O Pix, mais do que a Uhum, inclusão financeira, tem a questão da inclusão digital. E as pessoas de maior idade têm mais dificuldade, né, em serem incluídas sim. digitalmente, então tem um pouquinho mais de aversão a usar novas inovações, fazer pagamentos por Uhum, meios digitais. Então a gente tem, apesar do uso ser grande, né? Mais de 60% também acima de 60 anos, mas quando você pega parcelas de 20, 40 anos, é mais de é noventa por bem cento. maior, né? Uhum, É bem maior. entendo. Então esse é o único ponto que não é tão homogêneo assim no uso do Pix. Perfeito. Bom, então eu vou passar para a nossa segunda pergunta que estava aqui, né? E eu queria escutar de você de que forma que o Pix contribuiu, e eu acho que quando você cita as fintechs, a gente já consegue ter uma percepção dessa informação, mas de que forma que o Pix contribuiu para aumentar e concorrência no sentido positivo, né? Você ter mais players dentro do sistema financeiro e reduzir a concentração bancária que a gente sabe que existia no Brasil em grandes nomes ou grandes players. Não, um dos efeitos bem positivos do Pix foi na concorrência entre instituições financeiras e instituições de pagamento, nessa competição bancária. Hoje o Pix tem 935 participantes, né? A gente chama de participantes todos os prestadores de serviço de pagamento. Prestadores de serviço de pagamento são todas as instituições financeiras e instituições de pagamento, né? Banco, fintech de pagamento, fintech de crédito, cooperativa. Dessas 935 participantes, a gente tem cerca de 600 cooperativas no Brasil que oferecem Pix para os seus cooperados, né? E a cooperativa tem
um fator de inclusão muito forte, né? Principalmente no interior do país. É assim que as pessoas no interior, somente no meio rural, conseguem acesso ao sistema financeiro. E o Pix facilita demais a transação digital. E vários outros tipos de instituição financeira, né? A gente tem financeira, por exemplo, iniciadores de transação de pagamento, né? O Google é um participante do Pix, né? Quem tem carteira do Google Olha. pode iniciar transações Pix usando a carteira do Google. A gente tem indicadores de concentração bancária. No Pix, desde 2020, a gente tem são índices, né, de concentração bancária que eles dão assim se um setor tem baixa concentração, média concentração ou alta concentração. Então, desde 2020, a gente pega os dados do Pix em termos de quantidade de transações, em termos de valor de transações, pegando só o banco que inicia Pix e pegando só o banco que recebe Pix. Em todas essas quatro dimensões, sempre é Uhum. baixa concentração, né? A gente tem esses índices indicando um setor de baixa concentração, e quando a gente pega a concentração no sistema financeiro, que a gente costuma publicar no Banco Central anualmente o índice de concentração do sistema financeiro, baseado em três variáveis, né? Ativos totais, depósitos totais e operações de crédito. Pré-Pix 2019 2020, todos esses indicadores indicavam uma média concentração bancária no país. A partir de 2021, em todas essas três dimensões, o índice passa a indicar baixa concentração, né? Mais uma vez, não dá para dizer que 100% que é Pix, mas o Pix ajuda a explicar demais esse processo de redução da concentração bancária, aumento da competição bancária. Isso se reflete em melhores serviços prestados para a população e em menores tarifas cobradas para a população. Então, ficou muito mais fácil ter acesso, muito mais fácil ter serviços de pagamento por meio do Pix, e isso abre um leque de opções para toda a população. E ajuda demais, né, nesse processo de concorrência, de inovação, de criação de novos modelos de negócio que se retroalimenta e faz o sistema financeiro brasileiro ficar cada vez mais avançado, mais digitalizado, mais inovador e mais competitivo. Perfeito. E aí eu acho que eu puxo o gancho para a terceira e última pergunta desse bloco específico, que é exatamente se vocês hoje já têm essas estimativas sobre redução de custos de transação, tanto para consumidores quanto para as empresas, desde que o Pix foi implementado. A gente, Banco Central, a gente não tem nenhum estudo nesse sentido. Uhum, Mas o que eu acho que é bom, a gente tem estudos de consultorias independentes, né? Que uhum, até dá a gente não tem- dá até um viés de imparcialidade, né? São a empresa exato. totalmente imparcial, internacional, que faz isso para vários países, né? Então ele compara os sistemas de pagamento instantâneo de vários países, e o Brasil o Brasil né, só curiosidade, ele é o segundo sistema de pagamento instantâneo em termos de quantidade de transações mais usado no mundo, né? A gente só perde para a Índia, né? Porque a Índia também tem 2 bilhões de, É de, isso de que eu falar. Em habitantes. número populacional, eles conseguem ali Não, não bater dá. não dá para E a competir. gente não dá para competir muito com a Índia, mas a gente tem também o segundo maior em termos de transação por habitante, né? A populacional. Em 2024, a gente teve quase 300 transações por habitante Uau. no Pix. E isso só perde para a Tailândia. A Tailândia está um pouquinho maior que a gente. A Tailândia também tem uma população mais baixa que a gente, né? Menor que a gente. Mas também lá o sistema de pagamentos instantâneos deles, o Prompt Pay, é muito usado. Eu estava inclusive conversando com o pessoal da Tailândia hoje mais cedo, para a gente trocar experiência. Mas enfim, e aí ele faz esses dados são desse estudo independente que, além dele comparar, né, termos da CI, né, para dar o crédito aqui da empresa, é uma consultoria internacional que atua no mercado de pagamentos. E além de fazer essa comparação de quantidade, né, de transações, ele faz também os efeitos econômicos no PIB dos países decorrentes da introdução do pagamento instantâneo. Por quê? Por causa da redução do tempo em que os recursos estavam disponíveis para as empresas poder movimentar. Quando você transaciona na CC Uhum. pelo Pix, você vai receber boleto, D mais um, né? No outro dia, cartão de crédito, 28 dias depois, débito, 2 dias depois. Então, o fato de você receber instantaneamente o dinheiro, você consegue acelerar a velocidade de circulação do dinheiro e reduzir a necessidade de recursos de outras fontes, né, para você financiar o seu fluxo de caixa.
Você está recebendo na hora, você não precisa pegar emprestado, não precisa, já consegue comprar, pagar fornecedor. Então, o efeito estimado em 2023 no Brasil foi de benefícios de cerca de 25 bilhões de dólares só em 2023, que representa 1,32% do PIB brasileiro. Então, você consegue falar que em 2023, 1,32% do PIB brasileiro foi economizado por conta do lançamento do Pix, né? E a projeção para isso para 2026 é que a gente alcance 2% do PIB em 2026. Eles fazem essas projeções também. Esses estudos são atualizados de tempos em tempos, né? Mas isso dá um flavor, né? Um saborzinho, dá para a gente Uhum. entender que às vezes a gente fica olhando só o serviço de pagamento, mas quando você olha o efeito em termos de eficiência de economia brasileira, por causa dessa aceleração da velocidade, de você não precisar mais pegar empréstimo para seu contas a pagar, você conseguir acelerar o seu contas a receber. Então, tem um processo de aumento de eficiência nos processos relativos a pagamento, que é um negócio meio invisível, né? Que as pessoas não enxergam o custo que se tem, que o Pix proporcionou, que é muito significativo para a economia brasileira. Perfeito. Bom, aí eu acho que você já, inclusive, respondeu a minha primeira pergunta do segundo bloco, Breno, que era sobre eficiência e inovação, exatamente isso, quais foram os ganhos de eficiência que a gente observou, principalmente quando a gente olha para o varejo, né? Não sei se na área de serviços públicos você quer citar algum caso específico de ganho de eficiência ali, mas a minha próxima pergunta sobre esse tema como que o Pix tem impulsionado a inovação no setor financeiro, especialmente quando a gente olha, como você falou, né? Fintechs e esses bancos mais digitais que têm se tornado uma grande tendência, na verdade. Antes, os números do setor público ah, são também impressionantes, né? Por exemplo, eu vou dar dois exemplos aqui. Tem um exemplo do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, ele tem uma conta aqui no Banco Central para transacionar Pix, né? Então, não é imposto que o Tesouro Nacional, são as taxas. Então, por exemplo, passaporte, inscrição em Enem, inscrição em concurso público, bibliotecas, parques nacionais. Isso tudo, o Tesouro Nacional, ele precisava ter um convênio com o Banco do Brasil, né, que era o agente financeiro, e todas essas taxas que ele recebia, primeiro, só era Uhum, possível, só podia ser pago no Banco do Brasil e bancos conveniados, ou seja, era péssimo para a população que tinha que, às vezes, não era nem cliente desses bancos conveniados ou do Banco do Brasil, tinha que procurar uma agência para fazer o pagamento de uma inscrição no Enem, por exemplo, né? Então, hoje em dia a inscrição no Enem aceita Pix, então você pode ser cliente de qualquer fintech que está pagando a sua inscrição no Enem ou a sua taxa de passaporte pelo Pix. E esses recursos ficavam um dia no Banco do Brasil. Você imagina uhum, um dia de 1 bilhão quanto não rende, em termos de float, né, como a gente chama de taxa de juros no overnight no sistema financeiro. Esse dinheiro agora está no Tesouro Nacional, não está mais num banco. Está no Tesouro Nacional, é dinheiro da população brasileira que está rendendo para a população brasileira, né? Eu não tenho esse número, né? Não tem, mas o número que a gente tem é do FGTS. O FGTS hoje, o recolhimento do FGTS é exclusivamente via Pix, não é mais via convênio. O FGTS tinha que ter uhum, convênio com vários bancos, pagando, eles pagavam 15 centavos por guia do FGTS liquidada. Esse custo, né, do FGTS caiu, gerando uma economia anual de 180 milhões de reais, que fica para o FGTS, que fica para o trabalhador brasileiro, né? Que é o fundo todo, ele vai direto para a uhum, conta do trabalhador brasileiro, que são 180 milhões de reais por ano que deixaram de ser gastos para processar guia do FGTS, boleto, por meio da Caixa Econômica. A Caixa ainda presta o serviço muito mais barato que esses 15 centavos, e essa diferença de preço gera essa economia anual de 180 milhões de reais. Isso aí desde 2023 já, que já está em produção. Então, o efeito no setor público também é muito significativo, fora todas as secretarias estaduais e municipais de fazenda que cobram IPTU, IPVA, própria Receita Federal, né, que já está fazendo restituição de imposto de renda por meio do Pix, que isso acelera demais e aumenta a eficiência, diminui erro. Então, tem uhum. muito, muito benefício para o setor público também, e isso está incluído na inovação, né? Isso não deixa de ser inovação no setor público, facilidade de pagamento, novos modelos de negócio. A gente vê muito modelo de negócio
produtos que o Pix cria que permite modelo de negócio. O Pix automático, que a gente lançou em junho agora de 2025, para facilitar o pagamento de contas recorrentes, né? Então, a conta de água, luz, telefone, que a gente normalmente coloca em débito automático. Agora, streamings, em breve vão poder colocar, né? E qualquer coisa de pagamento recorrente, como escola, qualquer curso, clubes, né, de assinatura, que é comum, né, essa provisão de serviço, a gente usar o Pix automático, então reduz demais o custo, você traz menos fricção para o pagador e diminui demais o custo para quem presta esse serviço periódico para conseguir receber esses recursos sem fricção, com menos inadimplência, alcançando uma parcela maior da população que tem acesso ao Pix. Então, você também possibilita que empresas que às vezes têm limitação de prestar serviço para pessoas que não têm acesso a cartão de crédito, que você precisa pagar mensalidade Uhum. usando cartão de crédito, agora vai ter, porque o Pix automático vai estar disponível e você ajuda a criar novos modelos de negócio específico para nichos da população. Então, o fato da gente estar provendo essa infraestrutura, a gente permite que na camada superior, né, da infraestrutura, na competição pela prestação de serviço, os bancos, as fintechs, inovem na prestação de serviço para as empresas e para os indivíduos, e também que as empresas consigam estabelecer novos modelos de negócio que possam oferecer como forma de pagamento alguma coisa digitalizada, inserida ali no próprio serviço, né? Então, é algo que também se retroalimenta e permite esse processo inovador, que também traz muitos ganhos de eficiência para a economia brasileira. Perfeito. E aí, agora eu entro numa pergunta que eu acho que ela foi até matéria de muitas dessas discussões, sabe, Breno, que nós tivemos quando a gente estava tocando essas reuniões que eu comentei no início sobre o projeto que o IRELGOV tem, que é o Diálogos com Reguladores, né? E a minha pergunta é como que nós podemos interpretar ou até compreender melhor esses potenciais conflitos de interesse que são muitas vezes citados por pessoas que fazem parte do sistema financeiro quando a gente olha para o Banco Central com esse duplo chapéu, vamos colocar assim, né? O papel de provedor de um serviço e, ao mesmo tempo, o papel de regulador do setor. De novo, né? Sabemos que o Banco Central não é um regulador, né? Não está ali dentro do que é o frame das agências reguladoras, mas tem esse papel. Então, como que a gente pode interpretar e entender um pouco melhor esse duplo papel ou esse duplo chapéu que vocês têm aí no Banco Central? Tá. Tentar explicar um pouquinho como é a atuação do Banco Central no sistema de pagamentos brasileiro, né? É um mandato legal, né? A Lei Uhum. 12.865, que foi publicada em 2013, e a partir da publicação dessa lei que o Banco Central começa a ter atribuição legal de olhar para o sistema de pagamentos brasileiro. O sistema de pagamentos brasileiro, ele é composto por duas dimensões, né? Por dois conjuntos de agentes. A gente tem as infraestruturas de mercado financeiro e a gente tem os arranjos de pagamento. O que são as infraestruturas de mercado financeiro? São os sistemas de liquidação, né? Então, a B3 é uma infraestrutura de mercado financeiro, né? A Núclea, que é a antiga CIP. A gente tem várias registradoras hoje funcionando no Brasil. A Núclea liquida boleto, liquida TED, liquida os arranjos de cartão. Então, essas são as infraestruturas de mercado financeiro, né? E a gente tem os arranjos de pagamento. O que são os arranjos de pagamento? Cartão de crédito é um arranjo de pagamento, cartão de débito, cartão pré-pago, TED é um arranjo de pagamento, DOC acabou, né? Boleto, Pix é um arranjo de pagamento. Então, essas são as duas dimensões do sistema de pagamentos brasileiro: infraestrutura de mercado financeiro e arranjo de pagamento. E aí, o Banco Central tem alguns papéis sobre as infraestruturas de mercado financeiro e sobre os arranjos de pagamento. Primeiro papel, de regulação. Sim, somos reguladores do sistema de pagamentos brasileiro. Nós fazemos regulação para as infraestruturas de mercado financeiro e fazemos regulação para os arranjos de pagamento. Nós autorizamos o funcionamento. Então, o Banco Central autoriza o funcionamento de infraestruturas de mercado financeiro e autoriza o funcionamento de arranjos de pagamento. Somos vigilantes e supervisores, né? Fazemos a supervisão, tanto de infraestruturas de mercado financeiro quanto de arranjos de pagamento.
A gente está lá na B3, a gente está lá na Núclea, a gente está lá na Visa, na Master, na Elo, que são os instituidores dos arranjos de pagamento. E tem um quinto e um sexto papel que é onde eventualmente pode estar esse potencial conflito de interesse, que são os papéis de operador de infraestrutura de mercado financeiro e o papel de instituidor de arranjo de pagamento, que é quem o instituidor de arranjo de pagamento é quem define as regras e os procedimentos que disciplinam a prestação de um determinado Sim. serviço de pagamento para os usuários finais. Então, o Banco Central, sim, pode ter um papel de operador de infraestrutura de mercado financeiro e de instituidor de arranjo de pagamento, e a gente vê isso em todos os bancos centrais do mundo, em diferentes dimensões, obviamente. Operador de infraestrutura de mercado financeiro, dificilmente você vai enxergar um banco central no mundo que não opera uma infraestrutura do mercado financeiro. A gente aqui no Banco Central, a gente opera quatro infraestruturas de mercado financeiro. A gente opera o STR, que é algo que ninguém conhece, né? O Sistema de Transferência de Reservas, que é a infraestrutura que liquida todas as transações do sistema financeiro em moeda de Banco Central, né? Entre o dinheiro que todos os bancos possuem dentro do Banco Central. O Banco Central é o banco dos bancos. Então, todos os bancos possuem dinheiro no Banco Central para fazer as suas transações entre si. É algo que as pessoas não conhecem do mercado monetário, como ele funciona. Então, todos os pagamentos que os bancos fazem entre si, eles são liquidados aqui no nosso sistema, que já existe desde 2002. A gente opera o Selic, que é a depositária de títulos públicos federais, né? Então, quando alguém compra alguma coisa no Tesouro Direto, né, uma pessoa normal, isso está registrado aqui no Selic, né? Dali no Selic, tudo Uhum. bonitinho. As operações interfinanceiras para operações compromissadas de política monetária, tudo no Selic. A gente opera o sistema de moedas locais, que é um sistema com outros países, que a gente tem com a Argentina, Uruguai e Paraguai. A quarta é o SPI, que é o sistema de pagamento instantâneo, que foi criado exclusivamente para liquidar transações do Pix, né? Pix é um arranjo de pagamento, o SPI é o sistema, a infraestrutura do mercado financeiro. E a gente opera. Então, é o quarto que a gente lançou em 2020 junto com o Pix. Então, a gente opera, a gente ah, não, eu acho, né? Eventualmente deve existir, mas são pouquíssimos. A gente tem essa pesquisa lá no BIS, né? O BIS é o Banco de Compensações Internacionais, que é o Banco Central dos bancos centrais. Ele compila essas informações. Praticamente todos os países do mundo têm bancos centrais operando infraestrutura de mercado financeiro. E muitos deles operam também sistemas de pagamento instantâneo, como foi o caso do nosso modelo que a gente escolheu aqui no país. E tem o instituidor do arranjo de pagamento, que aí é o Pix, né? São as regras relacionadas à provisão de serviço de pagamento, que aqui no Brasil também é exercida pelo Banco Central. Então a gente opera o sistema, a gente determina as regras de funcionamento do arranjo de pagamentos e a gente regula todo o sistema de pagamento. É, Então, conflito de interesse. É, Teoricamente, obviamente, eu poderia regular em causa própria, né? Aí eu quero que o Pix seja o mais usado no país. E quero acabar com os outros, né? Aí você vem na dimensão de política pública, né? A gente regula o sistema de pagamento brasileiro para fazer do sistema de pagamento cumprir a nossa missão nos foi delegada pelo Congresso Nacional de fazer o sistema de pagamento brasileiro o mais eficiente possível, o mais competitivo possível, o mais inclusivo possível e o mais transparente possível. E isso a gente quer que todos os arranjos de pagamento convivam entre si e a gente criou o Pix para preencher lacunas que não eram, os outros arranjos de pagamento não conseguiam preencher para a população. Então, como a gente tenta, né, não basta ser honesto, né, tem que parecer honesto. Então, a estrutura de governança que a gente estabelece para o Pix é que passa essa imagem de independência do Banco Central enquanto instituidor e operador do sistema de pagamento instantâneo do Pix, enquanto regulador do sistema de pagamento, né? Então são duas dimensões que trazem essa independência. Primeiro, estrutura de governança. A gente tem um fórum Pix, né? A gente tem esse fórum em que todas as regras, por mais que elas sejam definidas pelo Banco Central, elas são discutidas de forma ampla e aberta com todo o mercado, inclusive com pessoas de fora do mercado, né? Associações de comerciantes, associações de consumidores, advogados, consultorias, a academia está lá dentro.
Se o Rielgov quiser participar do Fórum Pix, vai ser muito bem recebido. A gente tem mais de 500 participantes, a gente é super aberto, super transparente. Então, tudo que a gente faz, a gente coloca em discussão no mercado, a gente recebe crítica. Então, apesar do Banco Central ser o dono do livro de regras, isso é feito num processo muito transparente com toda a sociedade, não só com o sistema financeiro. E a outra dimensão é que essas regras elas não são definidas pelas equipes técnicas responsáveis pela condução das políticas públicas. Elas são tomadas pela diretoria colegiada do Banco Central, formada por 9 pessoas que são indicadas pelo presidente da República, que são sabatinadas pelo Senado Federal para autorizar a indicação do presidente. E são essas 9 pessoas que compõem a diretoria do Banco Central que determinam as regras de funcionamento do Pix, né? Então, por mais que eventualmente ou as equipes tivessem interesse em favorecer um determinado arranjo ou sistema em detrimento do outro, é, você tem essa diretoria formada por pessoas indicadas pelo governo e aprovadas por representantes da sociedade que estão determinando o que é o Pix, como o Pix deve funcionar e como é a regulação do sistema de pagamentos brasileiro e como a regulação deve alcançar os objetivos que foram também determinadas em lei para que o Banco Central os alcance. Então, é dessa forma que a gente constrói a imagem de que são duas coisas distintas, são dois papéis que o Banco Central tem, operador e regulador, mas que estão super bem definidos em lei, os seus papéis e que são e cujo direcionamento, cujas decisões são tomadas por entes indicados pelo presidente eleito e sabatinados também por representantes da sociedade também eleitos. Perfeito. Não, muito obrigada. Eu acho que você já até entrou em outras perguntas que eu tinha aqui. Acho que a Raquel está com a mão levantada. Raquel, se você quiser fazer a sua pergunta, aí eu volto aqui para as minhas. Fique super à vontade. Bom dia, eu queria até perguntar se podia fazer pergunta. Pode, as perguntas são sempre muito bem-vindas. Breno, eu entrei bastante atrasada na reunião, entrei meia hora atrasada, mas assim, já deu para pegar bastante coisa interessante e queria elogiar o Pix. Eu só uso o Pix e assim, eu acho que realmente o Pix foi uma revolução mesmo, uma revolução da inclusão. Mas fica uma pergunta que eu queria te questionar. Como é que é a estrutura no Banco Central para a questão da segurança, que é uma coisa que tem sido muito falada das fraudes no Pix? Bom, eu vou ser bem sincero aqui para vocês, né? O principal desafio no Pix hoje, o Pix é uma infraestrutura pública digital, né? Que a gente, como eu falei, né? A gente fornece a infraestrutura e o serviço, a competição não é da infraestrutura. A infraestrutura é exclusiva do Banco Central, mas a gente não está provendo serviço para ninguém, a gente não está ganhando dinheiro com isso, a gente não quer e não pode ganhar dinheiro com isso, porque somos uma agência do governo. Então a gente provê a infraestrutura e os bancos, as fintechs, quem quer que seja, os provedores de serviço de pagamento, competem entre si na provisão do Pix para seus clientes, né? Indivíduos e principalmente comércio e empresas e entes governamentais, ONGs, enfim, etc. O diabo da infraestrutura pública digital é essa palavrinha pública aqui no meio, né? O Banco Central hoje não tem independência financeira e orçamentária. Então, a gente tem um desafio muito grande para financiar a infraestrutura tecnológica que o Pix demanda, e mais do que isso, a necessidade de pessoal que o Pix demanda para ele poder ser conduzido. Então, a gente faz parte do Orçamento Geral da União. Então, todo ano a gente precisa brigar com o governo, né? Brigar com o governo, não, ir no governo, ir no Ministério do Planejamento e Orçamento e pedir, por favor, me dê dinheiro, senão o Pix para. E tem hora que é difícil conseguir o dinheiro para o Pix não parar, né? Então é todo ano a mesma luta, a mesma briga para a gente ter dinheiro. Alguns milhões. O Pix, assim, quando a gente fala o custo do Pix, hoje o Pix está custando 50 milhões por ano de reais. O FedNow, ele foi milhões e milhões e milhões de dólares. O FedNow é o Pix lá dos Estados Unidos, que não tem quase transação nenhuma. E assim, 10 vezes mais custoso do que o brasileiro. E é
muita dificuldade para conseguir. E aí aí eu chego na sua pergunta, né? Não estou querendo não Só, responder. só uma coisa Ah, antes para você complementar. Quando você fala do custo do Pix, é esse custo para estar atualizando o sistema, para isso. a questão de segurança, esse valor é desse custo. 50 milhões para infraestrutura tecnológica, né? Para compra de computador, para compra de base de dados, para a infraestrutura tecnológica do Pix custa 50 milhões. Não inclui os funcionários do Banco Central que trabalham no Pix, né? Porque a gente é funcionário do Estado, eu estaria ganhando o mesmo salário que eu ganho hoje se eu estivesse supervisionando o banco ou fazendo qualquer outra tipo de política monetária, qualquer outra atividade típica aqui do Banco Central. E aí a gente vai para a parte pessoal, que é mais dramática do que a parte orçamentária, né? Que foi a sua pergunta. A gente ficou 10 anos sem contratar uma pessoa para o Banco Central, né? 2015 a 2025. Agora, em 2025, foram 100%, 100 pessoas contratadas. Eu ganhei uma pessoa para trabalhar aqui no Pix. É rir para não chorar. É, Hoje, a equipe do Pix, o full-time equivalent, né, as pessoas dedicadas ao Pix, são 60 pessoas dedicadas ao Pix no Banco Central. É muito pouco, tá? É muito pouco. O Pix é muito grande. É muita transação, né? Hoje são mais de 7 bilhões por, por mês. A gente está tendo cerca de 350 mil, 400 mil fraudes por mês. A gente conseguiu montar uma equipe dedicada à segurança do Pix em 2024. A equipe tem um pouco mais de um ano e meio. Mas a gente não pôde contratar ninguém para integrar essa equipe, né? Então a gente teve que realocar internamente de outras áreas do Banco Central para trabalhar com segurança do Pix. Ou seja, pessoas que não tinham conhecimento prévio nem do que era o Pix, né? Imagina trabalhar com segurança do Pix. Por conta dessas dificuldades que o Banco Central tem em contratar pessoas. Então, essa equipe hoje dedicada à segurança são 9 pessoas dedicada à segurança. Obviamente que a gente tem outras áreas do Pix, principalmente a nossa área de tecnologia, que tem um pouquinho mais de estrutura, que nos ajuda bastante. A supervisão bancária também faz a supervisão nos aspectos relacionados à regulação geral, né, de mecanismos de segurança antifraude, principalmente regulação de conduta. Então, nos ajuda, né? Não é exclusivamente essas 9 pessoas que fazem a segurança do Pix. Mas é isso, tá? A nossa capacidade é bem limitada de aprimorar. A gente faz o que pode, eu acho que a gente consegue fazer muita coisa, dado o que a gente tem, mas não tenho a mínima dúvida que se a gente tivesse a autonomia orçamentária e financeira que a gente precisa, né, para poder funcionar adequadamente de acordo com as nossas responsabilidades, a gente certamente poderia estar fazendo um trabalho melhor. Muito obrigada. Bom, temos uma outra pessoa, o Felipe Carmo, aqui com a mão levantada. Felipe, fique à vontade para fazer sua pergunta. Obrigado, tudo bem, Breno? Obrigado pela explanação. Acho que muito bom assim ouvir do Banco Central questões tão transparentes sobre o Pix. Minha pergunta vai justamente nessa questão da autonomia orçamentária, né? A PEC 65, que está no Senado. Eu queria entender qual que é a sua expectativa de mudanças no Pix caso aprovada a PEC 65? O que que você espera, o que que você vê acontecendo de mudanças nesse serviço? É a nossa esperança, tá, Felipe? A nossa esperança é a PEC 65. Sem a PEC 65, vai acontecer isso que eu acabei de falar com vocês, né? A cada ano a gente pedindo orçamento para o governo, sem nenhuma garantia que a gente vai precisar do orçamento para isso. Ou quando alguém pede alguma coisa, às vezes o outro lado pede algo em troca também, né? Então, a gente falar que o Banco Central tem autonomia operacional, se você não cuida do seu dinheiro, você precisa, para conseguir dinheiro, dar alguma coisa em troca para quem é dono do dinheiro, né? Então, é uma relação ruim, né? O Banco Central não ter essa autonomia orçamentária e financeira, porque acaba ficando muito nas mãos do governo de plantão para fazer o que for prioritário para o governo de plantão para tocar os assuntos relacionados ao Pix, porque eu preciso desse dinheiro para funcionar e só vai ser me dado se eu conceder alguma coisa.
Então, com a PEC 65, que você, se aprovado, e daria a nossa autonomia orçamentária, aí seríamos autônomos realmente, independentes realmente em relação ao governo, 100%, né? O governo perderia toda a capacidade de influência sobre qualquer coisa relacionada ao Banco Central, porque o orçamento é feito com base nas nossas fontes de receita. E, pessoal, a gente não necessitaria mais pedir autorização para o Ministério da Gestão para fazer concurso público, né? Não ficaria mais 10 anos sem concurso público. Né? Ganhamos 100 agora, mas vai saber quando eu vou ganhar de novo. Agora já abriram mais, vamos receber mais 200 pessoas, espero receber mais algumas pessoas para ajudar aqui no Pix. Mas com a gente com autonomia, a gente poderia montar uma equipe dedicada ao Pix do tamanho que o Pix demanda. Né? Então eu teria essa autonomia orçamentária aprovada pelo Congresso ou pelo CMN, né, o Conselho Monetário Nacional, depende de como a PEC for escrita no final do dia. Mas isso nos daria a liberdade e autonomia necessária para formar uma equipe especializada na operação, na gestão do Pix, para todas as demandas que a gente tem, muitas demandas de segurança que a gente tenta, né? Vou mostrar para você a lista de coisas que está aqui no backlog que a gente fala, né? Que a gente não consegue tocar porque não tem gente, né? Não é nem dinheiro, não tem gente, dá mais de 20, 30 coisas. Então, eu poderia tocar essas coisas de forma simultânea, poderia aprimorar cada vez mais a segurança do Pix, poderia desenvolver novos produtos e funcionalidades, né? Para preencher essas lacunas que a gente identifica no mercado de pagamentos de varejo, incentivando ainda mais competição, incentivando ainda mais inovação no mercado. Sem a PEC 65, isso acontece no ritmo muito lento. Muito, muito lento. Muito obrigada. Bom, a gente está caminhando aqui para o horário que a gente tinha marcado, que é às 11 horas. Eu vou terminar fazendo uma pergunta para você, Breno, e aí, caso alguém tenha mais alguma pergunta, fique livre para fazê-la. Mas a pergunta que eu queria trazer aqui, ainda falando sobre essas questões todas de governança, né, das limitações, vamos colocar assim, e das oportunidades que o próprio Banco Central tem, como que vocês asseguram que a atuação de vocês, né, como inovador e regulador ao mesmo tempo, não iniba essa livre concorrência e a inovação privada no ecossistema de pagamentos instantâneos? Aí a gente volta para a conversa da infraestrutura pública digital, né? O Uhum, Pix não concorre, né? O Pix é um serviço de pagamento à parte, e quem concorre são os bancos, as fintechs, as cooperativas, os outros tipos de instituições financeiras. E com um ambiente 100% propício à inovação, a gente incentiva, né, criando novos produtos, Pix automático, Pix por aproximação, Pix parcelado, a gente dá liberdade, né, a gente já vê transações no exterior para as próprias empresas inovarem, o Pix parcelado, os próprios bancos e fintechs começaram a ofertar essa modalidade, agora a gente vai regular. Então, é muito pelo contrário, né? A infraestrutura permite a inovação, a uhum, infraestrutura não inibe a inovação. A gente criou um ambiente em que qualquer coisa que você queira construir em cima da infraestrutura, os bancos e as fintechs que oferecem Pix para os seus clientes, junto com as empresas, com os estabelecimentos comerciais, estão livres para competir. Né? Então, a uhum, gente vê que essa é a função do Pix, fornecer infraestrutura pública digital. Tem a questão relacionada a outros serviços de pagamento, né? Cartão de débito, cartão de crédito, TED, boleto, DOC. O DOC acabou morrendo por causa do uhum, Pix. O DOC uhum, também é uma regulação do Banco Central, né? Não tem problema nenhum. A TED também é uma regulação do Banco Central. O boleto também é uma regulação do Banco Central. Então, a gente não tem o objetivo de acabar nada, né? A gente não quer uhum. acabar TED, a gente não quer acabar boleto, a gente não quer. A gente quer acabar cheque, a gente quer acabar. Falando bem. Cheque, Eu sim. acho que todos nós Dinheiro, queremos acabar com todos o nós cheque, queremos. Breno. É. Dinheiro em espécie, a gente não quer acabar, a gente não pode acabar dinheiro em espécie, né? O dinheiro em espécie tem uma função social muito importante nos países. Agora, o volume, né, o quanto é digital e o quanto é físico, estava muito desproporcional para o físico. Aquele 77% que eu falei, né? Sim. Alguma coisa ali em torno de 30% parece algo razoável, né? Então a gente também não quer acabar de. A gente queria reduzir bastante o uso e já está conseguindo reduzir. Tanto que cartão de crédito continua crescendo 15% ao ano, o Pix está crescendo 25% ao ano. E quem ainda está no começo, com novas funcionalidades, o cartão de crédito está crescendo 15% ao ano. Cartão de débito está crescendo um pouquinho menos, né? 2%. Diminuir a velocidade, o Pix acaba sendo um substituto mais próximo do cartão de débito do que do cartão de crédito. Mas quando você olha o cartão pré-pago,
que é o cartão de débito das fintechs, eles estão crescendo acima de 15% ao ano. Está crescendo muito, por quê? Porque as fintechs estão crescendo. Então, é muito mais a ver com um processo competitivo entre fintech e banco do que com Pix. Esse não crescimento, né, essa estabilidade do cartão de débito. Então, até o efeito positivo o Pix trouxe para cartão de débito e crédito, porque ele tem uma influência da inclusão financeira. A pessoa se incluiu no sistema financeiro por causa do Pix e começou a ter acesso a cartão de débito e cartão de crédito. E começou a usar, o que é ótimo. Então a gente não vê, né? Obviamente que tem a parte teórica que eu tentei justificar aqui, né? Cada diretoria, indicação, tal, tal, tal. A gente sempre enquanto estiver no Banco Central, vai ter esse lugar para o pessoal jogar ovo e criticar pela estrutura, né? E a gente tem que explicar com a nossa visão. Mas quando você olha os números dos outros meios de pagamento, a gente não está vendo, fora dinheiro espécie, TED está caindo, boleto está caindo, mas ainda tem um uso muito grande. A gente você não consegue justificar as críticas, né? A justificativa seria se o Banco Central estivesse acabando tudo, se o cartão de crédito estivesse caindo, se os outros meios de pagamento estivessem caindo, mas não é o caso, né? A gente está vendo ganhos de eficiência, como a gente compartilhou aqui com vocês na economia, a gente está vendo ganhos de competição, a gente está vendo muita inovação no mercado real, né? Com novos modelos de negócio. Então, a gente enxerga o Pix como um impulsionador da inovação e não como algo que compete com a iniciativa privada. O que é que não vai acontecer? A iniciativa privada não vai construir uma nova infraestrutura para competir com o Pix. Sim. E ela não precisa, porque o Pix já tem essa infraestrutura compartilhada, qualquer um entra, né? Ela é aberta, qualquer um entra e vai competir na prestação do serviço. Não é para competir na construção da infraestrutura. A infraestrutura é pública, é mais eficiente. Hoje é única, não necessariamente, né? Mas não tem muita economics aqui, né? Não tem muita vantagem alguém criar alguma coisa para competir com o Pix. E a gente não vê isso como restrição à inovação. A gente está direcionando a inovação. A gente está direcionando a inovação para vá prestar serviço inovador para empresas, para varejo e para sociedade brasileira, com novos modelos de uso, usando a infraestrutura pública. Esse é como a gente concebe o Pix dentro da economia brasileira. Perfeito. Bom, Breno, eu queria te agradecer muito em nome do IRELGOV. Eu acho que esse era um dos nossos principais objetivos, é trazer mais informação para as pessoas, desmistificar um pouco essa questão que eu acho que foi muito bem colocada por você, né? Como se o Pix fosse o concorrente ou um vilão para aqueles que estão atuando no sistema financeiro. A gente quer trazer essa informação não só sobre como ele viabiliza e proporciona essa inovação na prestação de serviços, mas também aquele olhar inicial que eu acho que foi muito importante, pensar e olhar o Pix como uma política pública que traz mais inclusão, que traz uma inclusão tecnológica, mas também social das pessoas, né, para os meios de pagamento, para esse mundo mais digital. E agora, de curiosidade, Breno, assim, para a gente de fato encerrar, quando você fala desses, porque eu acho que a gente sabe muito pouco desses outros Pix, né? A gente fala tanto do nosso, e o nosso ficou tão famoso que a gente esqueceu de perguntar sobre Pix dos outros lugares. E aí você mencionou o Pix dos Estados Unidos, o Pix da Índia, você mencionou o Pix de outros países. Hoje, se a gente for olhar, assim, Breno, para esse cenário internacional, quais seriam modelos ou até pensando em mais de um modelo, que estão servindo de inspiração para as evoluções que estão planejadas para o Pix? Hoje, quando a gente faz isso, vocês, Banco Central, estão olhando para quem? Hoje, eu, com muito orgulho, eu falo que hoje a gente é a inspiração. Hoje a gente é Ó, inspiração para todas as jurisdições. A gente tem mais de 50 interações com o Banco Central e outras jurisdições para a gente compartilhar a experiência do Pix. Hoje eu estava falando com a Tailândia, que era o uhum, primeiro, que é o mais usado em termos per capita, e eles estavam querendo conhecer o nosso processo de desenvolvimento de novos produtos. olha Então, a só. gente estava servindo de referência para a Tailândia. A Colômbia acabou de lançar o Brebe, agora em outubro, super inspirado no Pix, igualzinho as Llaves Brebe também com as chaves Pix. Conversamos muito com a Colômbia, né, para compartilhar conhecimento. Todas as nossas especificações técnicas são abertas, né, para quem quiser olhar, copiar ou adaptar. Copiar não vai funcionar, tem que adaptar. Então, hoje a gente é inspiração para os outros países. Lá atrás. E por isso que a gente faz questão de conversar com todo mundo que vem perguntar, que a gente foi muito ajudado lá atrás. 2018, Uhum, 2019,
em 2020, quando a gente estava construindo o PIX, a gente conversou com muito país, a gente foi em muito país. Então, assim, né, o que serviu de inspiração para a gente é Suécia, Dinamarca, Índia, que já existia, México, o próprio Estados Unidos, pela estrutura de governança deles, a gente se inspirou muito na estrutura de governança que os Estados Unidos tinha. É, Países asiáticos muito bons, Singapura, Malásia, Tailândia, a própria União Europeia com chips, que é só um sistema, né? Não é o arranjo. O problema da União Europeia é que não é um serviço de pagamento para a população, ele tem só a infraestrutura de liquidação, mas a infraestrutura Uhum. de liquidação dele nos inspirou muito na nossa infraestrutura de liquidação. Austrália, idem. Então a gente foi inspirado em muitas experiências internacionais, a gente adaptou, obviamente, para a nossa necessidade. E com muito orgulho, a gente hoje é inspiração para os demais. Todo mundo quer saber como o Pix funciona, por que deu certo. Países da América Latina e da África, principalmente. Mas também europeus, muitos europeus. A Ásia também, como eu falei, que a gente estava passando para a Tailândia. Em breve você vai ver a integração desses sistemas todos, tá? Não vai ser no Ó, curto prazo, mas vamos ter uma integração desses sistemas todos e para possibilitar remessas internacionais, compras entre empresas, uso do turista, né, lá fora. A gente já vê algumas sim. soluções privadas, mas a gente quer fazer de uma forma mais integrada. Então, isso aqui está na nossa agenda evolutiva, isso aqui é coisa para 5 anos para frente, mas é o futuro aqui dos pagamentos instantâneos, essa integração do sistema de pagamentos de várias jurisdições. Perfeito. Bom, muito obrigada mais uma vez, Breno. Espero que a gente possa ter um relacionamento mais próximo com vocês. Fiquei super interessado sobre a possibilidade da gente participar desse fórum que você falou, que debate, que traz mais informação e contribuição. Vou te procurar para a gente conversar sobre isso e fica aqui o convite, sempre que vocês do Banco Central quiserem conversar, trazer mais informação sobre o que é o Pix, sobre as evoluções, sobre os impactos que ele tem e outras soluções do Banco Central, obviamente, nós estamos à disposição para ouvi-los. É sempre muito enriquecedor para todos nós, tá bom? Agradeço a todos que estiveram aqui conosco também. Obrigado, Lara. Obrigado a Bri- todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Um bom foi dia. ótimo. Tchau, Obrigada. tchau. Lara, depois vocês disponibilizam a gravação daqui para eu poder Tá recuperar meu. gravado no LinkedIn e a gente vai colocar no nosso canal do YouTube, tá bom? Ah, tá ótimo. Obrigada. Obrigada, Obrigada gente. a Tchau, todos. tchau. Tchau. Dia, Tchau, tchau. tchau.